Muito boa tarde, hoje é terça-feira, 11 de julho. Nós estamos ao vivo também na página da TV Band Vale no Facebook, hein? E nesta edição, vamos falar sobre oportunidade de emprego. Tem vagas disponíveis na região, mas falta qualificação profissional. Aqui no estúdio vamos conversar com um especialista no assunto. E ainda, após constatar fraude, 4 alunos do curso de medicina da Unital perdem bolsa de estudos. E também, caminhoneiros protestam contra o corte de verba da Polícia Rodoviária Federal. É o Band Cidade, primeira edição, que está no ar. Hoje o Brasil tem cerca de 14 milhões de desempregados, uma realidade que reflete em todas as cidades do país. No pátio de São José dos Campos, as oportunidades de trabalho caíram pela metade. Mas na contramão vem Jacareí. O município voltou a contratar. O grande desafio agora é pela mão de obra qualificada. É tanta gente na busca por emprego em São José dos Campos que antes do posto de atendimento ao trabalhador abrir, a fila chega a dobrar o quarteirão. O João está nessa há 1 ano e 2 meses. E todos os dias chega no pátio ainda de madrugada para procurar por uma vaga de motorista. Quando aparece é pouca vaga, é uma vaga para 20 pessoas, né? Tá difícil aqui. Estamos aí, né, para ver se consegue hoje alguma coisa. Aqui no pátio, a quantidade de vagas oferecidas no primeiro semestre deste ano diminuiu em 48% em comparação com o mesmo período de 2016. Além disso, o número de pessoas que conseguem ser contratadas por meio desse processo seletivo diminuiu ainda mais, em 63%. A diretora técnica do posto diz que essa diminuição se deve ao fato do setor de construção civil estar menos aquecido. No ano passado, 524 funcionários foram contratados pelo PAT para trabalhar na construção do hospital regional e em uma refinaria da cidade. Mas a obra já acabou e a refinaria mudou a forma de seleção dos trabalhadores. Hoje as empresas estão exigindo muito mais do trabalhador. Isso a gente vê aqui em todo momento. A gente tenta negociar ao máximo o encaminhamento, mas as empresas passaram a exigir muito mais. Só que para o Everton, nem o investimento em cursos de qualificação tem ajudado na recolocação. Ele busca a vaga como técnico em mecânica ou caldeireiro desde outubro, mas até agora nada. É uma área que eu acreditei, mas que não vejo muita gente acreditando junto comigo. Estou permanecendo na indústria, mas com muita dificuldade. Mas a boa notícia vem de Jacareí. Por aqui, de janeiro a julho, o pátio ofereceu 50% de vagas a mais que no mesmo período de 2016. A alta se deve à instalação de grandes empresas na cidade. Já o número de contratações cresceu 85%. Nos primeiros 6 meses do ano, 549 pessoas foram contratadas para atuar em 2 supermercados atacadistas e 69 na UPA Infantil, inaugurada em fevereiro. Aqui no balcão de atendimento a gente busca ser mais criterioso para mandar o candidato para entrevista com o perfil que a empresa necessita. Porque não adianta a gente flexibilizar aqui o processo seletivo, chegar lá na frente a pessoa não é contratada e isso acaba perdendo tempo da pessoa e da empresa. A Emeline, de apenas 17 anos, ficou sabendo do aumento de vagas e foi correndo até o pátio nesta terça para fazer a carteira de trabalho. E olha que sortuda, já saiu com uma entrevista engatilhada para o primeiro emprego em um mercado da cidade. Já é mais oportunidade, não só para mim, mas para todos também. Você não quis perder essa chance? Eu acho que ninguém quer, né? Porque como que tá difícil a vida, então ninguém quer, eu acho. Aqui no estúdio eu recebo o Júnior Noronha, que é psicólogo especialista em RH. Obrigado pela presença, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Eu que agradeço o convite. Olha, a gente viu aí na reportagem, vivemos crise, recorde de desemprego, mas por outro lado, a gente tem oportunidade de emprego e quando tem, falta mão de obra muitas vezes qualificada ou especializada, como a gente viu na reportagem. O que falar para o pessoal que está em casa, que está fora do mercado de trabalho e quer voltar, fica sempre atualizado. Como permanecer dessa forma? Bom, Cláudio, o cenário que a gente entende hoje no Brasil, ele deixou de ser uma crise meramente financeira. Nós estamos agora estendendo aí para um período de preocupação política e as empresas elas estão aguardando a resolução desse cenário para poder efetivamente começarem os investimentos na região. Então, as vagas que estão aparecendo, elas são muito pontuais e a exigência é que o profissional ele seja versátil. O que é a versatilidade? É aquele profissional que ele tem um know-how, ele tem um conhecimento de uma determinada função, mas ele também pode atuar em colaboração com áreas diferenciadas. Ou mesmo dentro de uma função, não faz só uma coisa, tem que fazer mais de uma coisa hoje. Na prática é isso, né?
Isso, exatamente. O profissional hoje ele não pode ficar especificamente voltado para uma função específica. Ele tem que atuar em auxílio a outras funções. Agora, quem está procurando emprego, o bom e velho currículo ainda funciona? Como montar da melhor forma? Ah, sim, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque o que a gente percebe hoje é que muitos candidatos, embora eles tenham uma qualificação adequada, eles estejam atualizados de acordo com o mercado, o currículo, muitas vezes, ele acaba sendo o motivo pelo qual essa pessoa não é contratada. O currículo, às vezes, com casos mais absurdos, o nome está incompleto, não tem nenhum telefone de contato, ou então o telefone já não é mais aquele, e isso acaba inviabilizando até mesmo aquele contato inicial com o candidato. E aqueles currículos longos, se não é uma pessoa que está procurando emprego já com 40, 50 anos, tem história para contar que não acaba mais. Aí o cara coloca, com 12 anos ele foi aprendiz na padaria do Português na esquina. O currículo hoje tem que ser mais enxuto ou tem que colocar tudo? Certo, tempo é dinheiro, né? Então um currículo ele tem que ser funcional, ele tem que dizer claramente qual é a função, qual é o histórico profissional que a pessoa está querendo dizer ali. Por exemplo, se a pessoa tem um histórico profissional desde lá dos seus 12 anos de idade, mais de 30 anos de carreira, ela não deve colocar tudo isso no currículo. Foca nas 3 últimas experiências e ela vai dizer ali em poucas palavras quais foram as atividades mais importantes dentro desse tempo que ela ocupou na empresa. Agora, para quem quer se recolocar, Júnior Noronha é psicólogo, especialista em RH. Redes sociais. Primeira coisa que chega o currículo na mão do chefe, ele pega o nome e bate nas redes sociais para ver como a pessoa se comporta. Isso pode fazer diferença? Sim, infelizmente tem sido uma prática as empresas sondarem os candidatos nas redes sociais, então vale aí por mais que isso às vezes não seja muito legal, você às vezes filtrar um pouco do que você vai colocar nas redes sociais, deixar ali específico algumas coisas, não se expor demais nas redes sociais, posturas muito agressivas ou muito rigorosas de acordo com algum determinado assunto também pode ser prejudicial, sim. Para a gente fechar, para ir para uma entrevista, além da técnica daquele assunto que se quer a vaga, o conhecimento geral é importante? Sim, o conhecimento geral ele é importante por conta dessa questão da versatilidade. O que mais eu posso apresentar para o entrevistador para que eu consiga convencê-lo de que eu sou o candidato ideal? Então, isso sim faz diferença. Júnior Noronha é psicólogo especialista em RH. Muito obrigado pela atenção com o Band Cidade, com a plateia em casa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. A seguir, com redução do repasse de verba do governo federal, fiscalização na Via Dutra é prejudicada. Os caminhoneiros hoje protestaram na estrada. Dá só uma olhada. Os detalhes já já, 1 da tarde, mais 3 minutos.